Então, gente, eu vou fazer menos piada porque o Gabriel já nem veio. O Gabriel e a Raquel. Ela falou, você contou que eu bato e você... Virou uma confusão, brincadeira, tá, gente? Eles tinham compromisso. Vamos seguir no mesmo tom com as nossas brincadeiras para ver se a gente não dorme tanto. Eu vou até falar baixo pro pessoal do fundo que já dormiu. Então, gente, a gente contou um pouquinho de Peixotinho no intento de nós observarmos a figura e o exemplo de vida desse médium. A gente vai falar de alguns outros médiuns, ou de um ou outro médium. A gente vai entrar um pouco mais em uma área mais técnica daqui a pouco. Então eu vou contar a história de um médium maravilhoso que todos nós conhecemos. Imagino que tenhamos um amor gigantesco por esse espírito que encarnado oferece seu sacrifício desde os primeiros dias de vida, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Então, Chico, nascido ali na Pedro Leopoldo, família muito pobre, e a gente se lembra que ele ficando órfão, ele passa por dias muito complicados, que são extremamente importantes e deixam lições fundamentais para quando nós observamos os primeiros anos de sua vida e o trabalho de um espírito da sua primeira mentora, que foi a sua mãe biológica, ela que orientou até a presença de Emmanuel e traz fundamentais e importantes recomendações à vida do Chico. Que o Chico contava isso, não era para ele, era para nós. Na humildade a gente achava que ele estava contando as histórias dos interiores das Minas Gerais, mas ele estava dando as recomendações de como nós deveríamos agir. Mas dentro da humildade desse espírito a gente não compreendia. Então, o seu pai, não tendo condições de criar aquelas crianças todas, os filhos, os irmãos do Chico, ele vai dando um para cada um. E Chico vai para a casa da madrinha. Todo mundo já conhece essa história. Mas eu vou trazer só um pouquinho, não vou contar muitos detalhes. E quando ele chega na casa da madrinha, a madrinha dele ainda não estava tão empenhada em viver o bem, ou ainda tinha a ignorância do bem na sua vida, e ela passou então a cometer uma série de abusos com o Chico, de agressões, coloca o Chico numa condição onde ele, em idade tenra, sofria muito, ela era obsediada, não há dúvida, ela era obsediada. Todos nós, né, que estamos vibrando na ausência do bem, estamos passando por processos mais severos. Obsediado, todos somos. Mas ela tinha uma influência muito maior. E dentro dessa condição, a gente sabe que ela furava a barriga dele com o garfo. Então o Chico, quando ia à praia, a conselho de Emmanuel, ele ia às vezes à Atafona, do lado de Campo de Goytacazes, onde ele psicografou o livro Portal de Luz. Ali ele via a entrada do nosso lar. E quando ele ia à praia, ele ia visitar então Clóvis Tavares, ia lá para a Escola Jesus Cristo, onde ficou Pietro Baldi também, junto a Clóvis Tavares, onde Peixotinho também termina ali a sua encarnação em Campos de Goytacazes. Ele ia, e ele nem tirava a camiseta porque as hérnias do furo dos garfos eram bastante graves. E Chico corria para o quintal, fazia suas preces e a mentora, sua mãe biológica, Maria João de Deus, aparecia para ele. Ela que psicografa o segundo livro, Cartas de uma Morta, que traz a história e a condição da vida espiritual que ela tem em um outro planeta, em outra condição. E ela fala sobre a vida em tantos outros planetas, mas em especial ela traz como é nobre aquele planeta que ela habita e como ela foi importante, trazendo conselhos na vida do Chico. Em dado momento, nós nos recordamos da história onde a madrasta do Chico, tinha um sobrinho mais velho que o Chico, e esse sobrinho estava com uma ferida que não fechava. Então levava aonde? Na benzedeira.
E a benzedeira falou, olha, uma criança por 3 sextas-feiras seguidas precisa lamber essa ferida. Quando chega essa criança, a madrasta chega ali na casa deles, o Chico já entendeu que era ele. Ele corre para o quintal da casa, faz as suas preces e sua mãe vai aparecer para dar alguns conselhos para nós. Porque o Chico já está tudo bem. Ele ainda vive esses conselhos, mas esse conselho é para nós, médiuns, dialogadores, médiuns de sustentação, o que quer que seja, qualquer que seja a nossa função dentro de uma reunião mediúnica. Eu estou enfatizando bem a reunião mediúnica, porque é a nossa proposta aqui. Então ele começa a receber aqueles conselhos e a sua mãe diz para ele lamber a ferida, afinal de contas o seu dever era servir. E ela iria então, junto com os benfeitores espirituais, fazer tudo que fosse possível para aquela ferida cicatrizar. Ele faz isso e o último conselho de sua mãe, quando ela aparece pela última vez, quando ela diz, agora meu filho, eu vou ter que dar uma afastada, mas estarei sempre com você em pensamento. E o Chico fala assim, mãe, eu estou muito fatigado do trabalho, está muito difícil a minha vida. Ah, meu filho, eis um conselho, então vou ser mais claro. Eu estou muito cansado das reuniões mediúnicas sem férias. 13º, vocês estão pagando aqui? Sem 13º. Sem possibilidade de eu faltar, sem trazer uma justificativa e ter que passar pelos processos que a casa pede. E, tirando isso, eu tenho uma jornada dupla, tripla, quádrupla, quíntupla. Sou arrimo de família e tenho que cuidar dos filhos. Eu me lembro uma amiga que falou, não, eu me afastei do centro porque agora eu tenho um filho. Aí um espírito amigo falou, fala para ela que ela não é a primeira mãe espírita. Com todo o dever da nobreza da maternidade. Mas esse foi o conselho a ela, não a todos, quem sabe. A gente sabe do compromisso com a família. Então, a mãe dele diz, eu tenho um conselho, meu filho. Servir é o caminho. Aí ele fala assim, mas mãe, eu estou com tanta dificuldade dos outros me entender, porque eu vou para o trabalho, mas eu estou com... Para nós isso. As dificuldades do mundo entender o Chico eram grandes. O Chico só não foi internado no manicômio porque aos 10 anos, como contei ontem, em outra palestra, aos 10 anos ele passa a trabalhar na fábrica de tecidos e ele se torna aos 10 anos de idade arrimo de família, senão ele tinha sido internado num sanatório. Então, estou com tanta dificuldade dos outros me entenderem, o dirigente da reunião mediúnica, o meu dirigente do grupo de estudo, aqueles que estão no diálogo, na sustentação, eu sou incompreendido na mediunidade, na minha comunicação, o que quer que seja. E a mãe do Chico diz, eis o meu conselho, servir é o caminho. Ele fala, mas mãe, está tão difícil, porque além de eu fazer tudo isso, não é só que eu sou incompreendido, as pessoas me dão pedradas gratuitas. Aqui no Ceará não tem esse problema, mas no jantar, no almoço de domingo, a gente encontra os confrontos da família, o esposo que não aceita, as necessidades de muitas vezes familiares que têm as suas dificuldades, quem sabe com a depressão, quem sabe com vícios tóxicos, o que quer que seja. E eu tomo tanta pedrada da vida, do mundo, e às vezes até da mediunidade, que a mãe dele, isso é para nós, o Chico ele só falou pedrada. E a mãe dele diz, meu filho, eis um conselho, servir é o caminho. E ele fala, mas mãe, eu estou tentando fazer as pazes com as pessoas, ser um instrumento para que diante de todo esse desafio, eu possa fazer a diferença onde eu estou. E a sua mãe, então, dá o último dos conselhos. E esse eu quero que vocês guardem, para me lembrar quando eu esquecer. Guardem esse, é o mais importante.
Eis o maior de todos os conselhos. Servir é o caminho. Não tendo mais nada a dizer, sua mãe então parte para a jornada no plano espiritual. Então, se nós estamos na condição de médiums, a gente precisa entender que lamber as feridas para o Chico foi literal, mas para nós vai ser uma constância na caminhada diante daqueles que escolhem trilhar na mediunidade, daqueles que escolhem trilhar na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Porque quando a gente tiver dúvida de como agir, a primeira mentora de Chico Xavier deixou registrado que o caminho para se tornar um bom médium como Chico Xavier, que cumpre o seu dever, e fala assim, mas eu não tenho a mediunidade do Chico Xavier. Não se preocupem, eu me lembro de um espírito que me disse, torna-se missionário todo aquele que cumpre o seu dever. Nós não estamos para ser à altura de Chico, para ser à altura de Peixotinho, como contamos a sua história. Nós estamos para cumprir o dever que nós assumimos. E se nós conseguirmos alcançar essa posição, seremos lembrados, como eu contei a história do Jacozinho, pela fama conquistada que jamais se apaga nos núcleos mais importantes da nossa vida. No núcleo familiar, dentro da nossa jornada e da nossa tarefa como um todo. Então, Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo, as reuniões eram abertas ainda naqueles dias, as reuniões mediúnicas, e o Chico estava lá numa reunião mediúnica, Arnaldo Rocha, com a sua voz de radialista, ali dialogando com os espíritos, José Xavier, antes do Arnaldo, seu irmão, dialogando com os espíritos. O Chico, ele sempre muito paciente, ali é descrito nas instruções psicofônicas, ele deixava todo mundo dar as comunicações, depois ele trazia a sua comunicação, aquela amorosidade, os espíritos assim. Dizem que Celina, do livro Nos Domínios da Mediunidade, é alguém comparado à mediunidade do Chico. Alguns vão falar, é o próprio Chico contando dele, André Luiz contando dele. Não importa se é ele ou se não é, se é um pseudônimo para o seu trabalho mediúnico ou não. Mas ali estava o Chico e entra uma pessoa, abre a porta, entra, senta bem do lado do Chico e acende um cigarro. Aí todo mundo começa a olhar para o... Aí o Chico, vendo aquilo, olha para o rapaz sentado ao seu lado e diz, você pode soprar a fumaça aqui no meu rosto, por favor? Ele aprendeu a lamber as feridas diante de uma reunião mediúnica, diante de um necessitado que precisa do amor e se encontra no local certo e adequado, um local de assistência, agindo de maneira natural. E a gente, às vezes, diante da necessidade do diálogo, a gente corre o risco, diz o livro Os Mensageiros, que trata dos médiuns que falharam. A dona Alcione, filha do Peixotinho, gosta de dizer, e eu concordo com ela. Ela fala assim, é o livro mais triste da obra de André Luiz, porque realmente, apesar de ser instrutivo, ser espíritos que colocam o seu sofrimento para que nós possamos aprender com esse, conta da dificuldade humana, e eu falo assim, é tanta pedra para eu tropeçar que eu estou na dúvida. Aonde eu erro nessa encarnação? Ali traz tanta explicidade. Então, ali diante do diálogo, a gente corre alguns riscos. A gente encontra um dos personagens que entra nos embates, entendendo que aquilo era um palco de intelectualismo. E ele, naquela sua condição, conseguia sobrepor sobre o seu intelectualismo, sobre todos aqueles espíritos. Mas ele esquecia de se usar de algo que se chama amor, que é a única, ou melhor, a maior de todas as ferramentas. A única de transformação, mas a maior de todas as ferramentas necessárias para quem está diante de um diálogo. Então, o dialogador, diante da perspectiva da reunião mediúnica, ele precisa de olhar para a dor alheia e sentir misericórdia como se fosse sua. E essa talvez seja o maior segredo da vida do Chico, para que ele pudesse, recebendo aquelas mães, recebendo todos aqueles ônibus e filas
tão longas que iam procurar os seus conselhos. O Chico olhava para a dor alheia sem condenação. E ele, na sua condição, sabia que ele podia oferecer recursos pequenos. Mas quando a gente oferece pouco com amor, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Diante de Jesus a gente entrega migalhas e ele multiplica o pão. Então, o dialogador, diante da sua perspectiva, eu sempre gosto de dizer, conversando com um amigo que participou de reuniões com o Arnaldo Rocha, nos diálogos, o Chico colocava ele como dialogador, falava, e aí, o que você mais aprendeu com o Arnaldo dialogando? Falava, Álvaro, sabe como que era? Ele puxava a cadeira, sentava na frente do Espírito e falava assim, conta. E ficava olhando para o Espírito. E o Espírito começava a falar, não, porque esse daí me matou e matou minha família diante de mim, botou fogo em tudo que eu tinha. Na outra encarnação ele fez isso de novo, vai ter 5 encarnações fazendo isso. E a gente vira e fala assim, mas meu irmão, a lei divina você precisa perdoar. Eu estava vindo agora dirigindo, falei para o Vitor, ele não dirige muito bem, aí eu falei assim, eu posso dirigir? Aí ele falou, pode. Aí eu estava vindo dirigindo assim, aí um homem me fechou. Na hora eu fiz uma prece para ele, que ele acertasse o próximo poste. A gente vive no trânsito, no dia a dia, nas nossas dificuldades habituais, uma intempestividade, uma agressividade e muitas vezes uma incapacidade momentânea de gerir as nossas raivas, e a gente chega para um espírito que fala assim, peraí, ele matou toda a minha família, que antes eu sofri por não sei quantos dias no calabouço, e você vai virar para o espírito e falar, você não pode ter raiva, meu irmão. Então ele falou assim, o Arnaldo Rocha olhava para o espírito e falava assim, nossa, mas então você está com muita raiva dele. Com muita. No seu lugar eu também estaria. Porque é verdade, é o processo do espírito se colocar, ou melhor, de nós nos colocarmos em igualdade. E quando a gente vai conversar com uma criança, existe, não que estejamos em superioridade, porque se a gente passar pelo que ele passou nesse próximo ano, talvez a gente também vá perseguir por 300 anos, 400 anos, 500 anos. Então não estamos em superioridade, mas quando a gente vai conversar com alguém, com uma criança, o que a gente faz? Se abaixa. E por que a gente projeta algo que a gente pode chamar de hipocrisia tantas vezes quando vai lidar com os espíritos? Então eu adoro uma história que está disponível para entrar no YouTube para assistir, é o assassino de Green River. Eu sempre conto isso quando falar de dialogador. Quem é o assassino de Green River? É um psicopata. É alguém que, sendo feito ali uma ressonância magnética e para entender como o funcionamento do cérebro de um psicopata, ele é diferente do cérebro de qualquer um de nós. A área responsável pela afetividade, ela não recebe ali eletroimpulso neuronal. Então, não tendo afetividade, a ausência de culpa. Então, esse rapaz que está sentado em um julgamento porque ele assassinou algumas dezenas de jovens, nos Estados Unidos tendo aquela quinta emenda, liberdade de expressão, você tem o direito de, como familiar ou vítima, diante de tribunal, de falar o que você quiser. Então as pessoas parentes das jovens que foram assassinados se encontram com esse assassino, com esse psicopata. E ele, então, está assim. E para um, senta e fala, você matou minha filha, você é um demônio, você é um desgraçado, você vai morrer na cadeira elétrica, você vai para o inferno, você vai passar a eternidade. E vem outro. E ele assim. Vem outro. Você matou meu filho, você... E as pessoas vão falando tudo que querem falar. Se estivesse nessa situação. E elas vão contando. E ele nem esboça nenhuma reação. De vez em quando ele dá uma risada. Aí vem um homem, suspensório, barba branca,
notoriamente um protestante, e ele para diante daquele homem e fala assim: você está fazendo eu cumprir, aprender a cumprir o mandamento mais difícil de Jesus, o amor aos inimigos. Eu te perdoo por ter matado a minha filha. Nossa! Aquele psicopata que pela ciência humana é incapaz de ter afetividade e por essa razão ele não tem sentimento de culpa, entra em pranto. Mecanismos da mediunidade. Ondas gama são as ondas da qual vibram os espíritos crísticos. O amor mais nobre que pode existir para nós, a meta, o objetivo, aquela mensagem que mais é comentada por Emmanuel, o versículo mais comentado, o amor aos inimigos, é utilizado aqui para demonstrar que mesmo diante de alguém que, pela ciência, estaria incapaz dessa percepção, o amor daquele Senhor se torna efetivamente o que vai sucumbir, fazer sucumbir e trazer de alguma forma o despertar desse espírito. Então, diante do diálogo, o que deve realizar um dialogador? Paciência irrestrita, misericórdia para com dor alheia, indulgência para com todas essas imperfeições, ausência de julgamento sobre os atos, emanação afetiva incondicional. Leva isso para o domingo, quando for almoçar com a família, porque as recomendações são exatamente as mesmas. A reunião mediúnica se torna, para nós, criando um termo próprio que pode necessitar de adequação, uma psicoterapia espiritual, onde diante da dor do outro, na posição de um dialogador, eu irei exercitar em um laboratório controlado aquilo que eu almejo viver em minha vida com as pessoas que se encontram na caminhada constante, mas eu não consigo ainda desabrochar aquilo que tanto eu almejo quando eu encontro, vou dar um exemplo, porque o Vitor está aqui. A sogra. Pode ser o cunhado. Pode ser o irmão que a gente tem dificuldade. A gente pode escolher quem quer que a gente possa observar. Então, o grande trabalho do dialogador não é mais do que exercitar com aquele espírito sofredor, da qual a gente não projeta ou não deveria projetar o nosso ego, para que a gente possa alcançar vibrações superiores, para utilizar isso no nosso dia a dia, com o nosso chefe, com aquele rapaz que me fechou no trânsito, que é brincadeira. Porque eu não teria feito a prece, eu teria agido de outra forma, obviamente. Ainda não estou nessa altivez espiritual. Eu iria agir de maneira humana, muito provavelmente. Então a proposta é que nós venhamos a exercitar para viver na vida. Peraí, será que não é o contrário? Será que eu não devo exercitar na vida para conquistar a autoridade moral e diante do Espírito que traz o seu sofrimento? Não que eu esteja na condição de superioridade, mas que eu esteja na condição de quem, com pequenos esforços, os Espíritos, ninguém falou assim, olha, você vai fazer todos os esforços de uma vez só. Está lá no livro dos Espíritos, é com pequenos esforços que a gente vence as más inclinações no dia a dia. Que com esses pequenos esforços eu não venha me recordar que a vida nada mais é do que diálogo muitas vezes com espíritos sofredores que trazem as suas dores e não sabem manifestá-las e apresentam diante da nossa vida como uma proposta de que eu não seja um dialogador na reunião mediúnica, mas de que eu seja, vamos assim dizer, um aprendiz do diálogo fraterno, do diálogo evangelizado, para que em todos os momentos da minha vida eu me torne um verdadeiro cristão. Mas e o médium? Médium não tem personalidade forte. Isso já é uma psicoterapia espiritual. Porque parte do processo mediúnico é eu apagar momentaneamente a minha persona para deixar que outro fale por mim. E da mesma forma que eu escolho muitas vezes, ou melhor,
eu sou conduzido pela espiritualidade para que irmãos sofredores possam se utilizar da minha atmosfera psíquica, do meu corpo, do meu organismo como um todo, eu também, nessa condição, posso atenuar ou minimizar a minha personalidade para que benfeitores possam falar por mim. Porque quando o nosso colega de centro espírita vai falar, a gente já fala, não, peraí, não é assim, deixa eu te falar. Porque quando um benfeitor vai falar, a gente aprende a silenciar para ouvir ele. É porque a gente não projetou o nosso ego diante do benfeitor. A gente entende que a sua vibração, a sua condição, ela é tão importante para o nosso aprendizado que eu, como médium, preciso de me calar para deixar que aquela comunicação saia sem nenhuma influência. Vou contar uma história minha. Eu estava conversando com um amigo e o meu amigo virou e disse, eu falei uma palavra errada, gente, mas assim, bem errada. Eu vou falar com vergonha, mas é para eu tentar exercitar a humildade. Eu falei, perca. E o meu amigo virou e falou assim, nossa, Álvaro, você falando isso? Eu falei, porque tá errado? Aí eu usando, desculpa, é que eu morei uns anos fora, aí eu esqueci. Desculpa. Aí ele falou, nossa, Álvaro, é perda, pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, não, tudo bem, obrigado por falar, né? Aí, beleza, né? Tô eu no centro. A primeira mensagem eu ainda tenho alguma consciência, assim, no meu transe. Depois ele vai ficando inconsciente durante a mensagem. E o Espírito está falando, e vem um benfeitor trazer uma mensagem inicial para a reunião. E o benfeitor, e o benfeitor, e aqui eu estava, ele dizia a mensagem, eu repetia, uma psicofonia consciente, intuitiva. E ele dizia, e aí o Espírito fala, percamos, e eu... Aí eu falei, tá errado. Falei, nossa, é um mistificador. Aí o Espírito, percamos. E eu... Percamos. Eu falei, bom, aí eu pensando, né? Falei, eu vou falar, depois eu procuro no dicionário, quando terminar a reunião, se não existir, eu falo, gente, vamos cancelar aquela mensagem. O benfeitor estava mistificando, me perdoem, né? Aí eu falei, percamos, papai, e o Espírito... né, um benfeitor muito próximo, ele dá o seu nome, todo mundo, que mensagem linda e tal, e começa a reunião, aquela coisa. E no final eu voltei, peguei o celular, percamos, aí eu vi que existia. Aí eu só ouço a voz, meu filho, você precisa estudar mais português. Então, o que eu estou contando com isso? Que eu precisei de alguma forma apagar a minha personalidade para deixar vir por mim uma mensagem de teor da qual, vamos assim dizer, eu não alcanço nem a gramática, quanto mais a condução nessa vida. Então existe um desafio para o médium nesse aspecto, mas dentro dessa psicoterapia espiritual que eu posso viver na mediunidade, também eu vou encontrar uma importante condição. Qual? A condição que a gente correlaciona com a homeopatia. Então, como se dá a homeopatia? Se eu tiver algum médico homeopata, me perdoe, eu vou falar de maneira bem simplória, mas, por exemplo, você tem os sintomas, você tem malária, com o que você vai tratar? Com quinino. O que o quinino faz? Ele, se você tomar o quinino in natura, ele dá o mesmo sintoma da malária. Então, homeo igual patos, você trata a doença com o mesmo sintoma, mas em doses extremamente reduzidas. Doses que a gente costuma dizer, doses homeopatias. Aí eu me lembro da minha sobrinha, que é pequenininha, a gente falava assim, olha, essa daqui é sua homeopatia para você tomar. Aí eu falava, você está tomando homeopatia? Ela falou, esse não é o seu-patia, esse é o meu-patia. Ela sempre falava isso. Aí quando eu conto eu lembro dela, pequenininha. Então, homeopatia, então, vamos lá.
Existe, André Luiz vai trazer as especializações mediúnicas explicadas por Allan Kardec também no livro dos médiuns, mas André Luiz vai trazer isso dentro de uma propriedade muito mais da prática mediúnica no quesito das reuniões de desobsessão ou de assistência a espíritos sofredores. Então a gente tem aquelas pessoas que recebem, como eu disse, eu falei, gente, eu recebo muito espírito em zootropia. Eu recebo muito espírito vingador. Aí tem outras pessoas que recebem muito espírito suicida. Aí tem outro que recebe muito espírito. E aqui não necessariamente é um processo anímico, mas isso pode se dar como uma especialização da mediunidade, onde eu trabalho dentro de um processo onde ainda possuo débitos para com a lei divina, e diante daquele conto de Humberto de Campos, onde diz para nós que um rapaz estava no plano espiritual e ele, diante do plano espiritual, tem a sua consciência muito dolorida por conta de todo o processo vivido, dores que necessitavam que ele reencarnasse. E ele vai conversar com o mentor. Aí o mentor fala para ele chega para o mentor e fala que eu nasça com cancro, com anencefalia, com a paraplegia, e ele vai listando assim, tudo que ele queria ter. Para expiar diante da sua consciência, ele trazer a expiação na forma de libertação das dores que atingiam a sua consciência. E o benfeitor fala para ele, pode ser tudo isso, mas se você quiser, eu tenho outra proposta. Quer nascer médium? Aí eu, como médium, quando eu fui reencarnar e aconteceu isso, Humberto de Campos deve estar contando de mim. Aí eu falei assim, médium? Ele falou, você vai ter mediunidade. Como eu sou judeu, eu falei, é de graça? Ele falou, eu falei, então dá uma de cada. Piada, gente. Piada judaica. O Marcos falou agora, engraçado que a gente é o povo que mais faz piada de si mesmo, né? E é verdade. Então, eu estou tentando rir, mas, gente, o pessoal do fundo está dormindo. Então, vamos rir baixo. Mas está liberado, não está? 15 minutos por pessoa. Passou disso, desconta a bônus hora. Então, a gente está diante dessa perspectiva onde, no conto de Humberto de Campos, não estamos assumindo que todos os médiuns sejam endividados. Se você é um missionário entre nós, como Chico, como Eurípides, Barçanufo, gente, tá tudo bem, eu não estou falando isso para você, para que ninguém se ofenda. Os desencarnados estão tudo bem, mas se você é um espírito nessa condição, pode ficar tranquilo, você não se ofendeu com isso. Então é isso que diz o livro dos médiuns, quando a gente questiona espíritos superiores sobre as suas comunicações. Eles não vão demonstrar esse impulso que pertence aos espíritos inferiores. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente vê a maior parte de nós com a mediunidade como uma ferramenta de progresso espiritual. Porque nós temos o dever de oferecer um pouco de amor para cobrir multidões de pecados. É isso que diz Humberto de Campos. Espíritos médiuns missionários não se enquadram nisso. Você pode vir com a mediunidade de provação também. Mas se você está encarnando num mundo de provas e expiações, a nossa capivara é longa. Emmanuel diz que somos réstias de luz passando pelos escombros tenebrosos do passado. Então, um pouco da luz que a gente desabrochou deve ser utilizada como amor para que a gente possa realizar essa psicoterapia espiritual. Porque quando eu recebo um suicida, por exemplo, ou um espírito extremamente agressivo, eu estou no processo onde talvez eu deveria viver as consequências daquele suicídio que eu cometi em outra encarnação, mas estou recebendo a misericórdia da oportunidade do trabalho, para que em uma fração de minutos, em contato com os fluidos que me fazem recordar e viver a mesma experiência, eu esteja vivendo um processo semelhante à homeopatia. Eu recebo a solução amorosa de, diante da dor alheia, oferecer-me como instrumento
para amenizar os meus débitos. E o espírito agressivo? É para isso também, porque eu e o Marcos só, o resto não. A gente passou pela Inquisição como inquisidores. A gente passou pela Revolução Francesa decapitando. A gente passou pela Segunda Guerra Mundial agredindo. Pela Primeira jogando gás sarin, mostarda. A gente passou pela Guerra do Paraguai, a gente passou por todos esses conflitos que a gente olha na história da humanidade, e eu e o Marcos só. O resto não. Diante dessa dificuldade. Os espíritos agressivos que dão comunicação através de nós, vêm para trazer essa psicoterapia espiritual, porque onde eu venha, que se eu venha titubear e não controlar isso no transcorrer do meu dia a dia, e eu não venha oferecer aquilo que eu necessito para mim mesmo, no mesmo almoço de domingo, à tarde, com os meus familiares, quando eu recebo fluidos de acusação, fluidos onde eu rememoro o meu passado espiritual com aquele parente, de maneira não raciocinada, e eu tenho o impulso da agressividade. Lá em São Paulo é assim, aqui é assim também. O prato é diferente, lá é macarrão com frango. Aqui é feijão verde. Feijoada. Gefilte fish. Piada judaica. Então, a gente encontra essa psicoterapia espiritual do médium como uma proposta onde o trabalho mediúnico não é uma cobrança na presença por conta do dirigente da casa, mas se torna uma oportunidade de eu amenizar os débitos e as dificuldades que eu vivo na minha vida, a partir de receber esses impulsos diante da dor alheia e oferecendo o amor, cobrir a minha própria multidão de pecados. Faz sentido ser médium? Assim? Tirando os missionários. Então, por que é que alguns médiuns, por exemplo, têm facilidade de receber mentores? Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Quando eu comecei o desenvolvimento mediúnico, só vinha mentor. Eu falava, gente, não vem um sofredorzinho nenhum. Eu senti, eu queria saber como que é. E, gente, não estou falando 6 meses. Foram anos. Um longo período. E eu falava, gente, mas não vai vir. E eu com inveja de todos meus amigos recebendo. Sofredor, falava, pô, vem um para mim. E eu queria saber como era aquilo, como médium. E não vinha. E eu falei, veio quebrada a mediunidade. Falhei como médium. Antes de começar já está falhado. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Está lá no capítulo 17. Livro Mecanismo da Mediunidade. O médium de efeito físico, esse que tem capacidade de associação do centro de força, quando ele, a menor das elevações mentais, espirituais, a sua vibração se eleva, ele se conecta imediatamente com seu mentor. Então, aí a gente encontra alguns médiuns na casa espírita, são mais raros, mas são existentes. Então a gente tem que estar atento. Que ele sobe a vibração, vai fazer a prece e já, você percebe que já não é ele. E está lá na obra espírita, André Luiz explicando por quê. Você vai impedir o rapaz de trabalhar dentro da possibilidade mediúnica, da qual passou pelo centro dos mensageiros. O Dr. Bezerra assinou lá o planejamento encarnatório dele. E a gente vai falar, não tem condições, Fernando, de você estar recebendo toda hora mensagem. Estou dando exemplo, não sei de nada. Pelo amor de Deus. Eu usei você como exemplo. Então isso está lá na literatura espírita. E a gente só consegue enxergar essa especialização da mediunidade trazida por Allan Kardec, explicada por André Luiz, se a gente tiver um olhar individual e tiver uma perspectiva de que a observação pode conduzir a isso, ou pode ser algum caso
que realmente a mediunidade esteja transviada, um processo de fascinação, obsessão, qualquer coisa desse tipo. Mas antes da gente criar um preconceito e emanar uma vibração, como a gente falou no primeiro momento, de um encarnado onde o médium vai recolher aquelas energias e vai falar, peraí, eu não quero mais dar comunicação aqui não. Porque se eu der, vão me julgar. Então, por isso, gente, que quando fala assim, quem quer fazer a prece? Todo mundo abaixa a cabeça. Não, não é por isso. Não é por isso. Então, por isso que a gente precisa de ter esse olhar e essa atenção, e a ideia do grupo mediúnico é uma ideia de um grupo onde exista interação, onde exista amorosidade, onde exista um respeito mútuo à dor, à dificuldade alheia. Porque se nos faltar isso, a gente se perde nas especializações mediúnicas, nas oportunidades de servir, a gente se perde no nosso compromisso, onde jamais vai ser um peso ir para uma reunião mediúnica. E não deve ser. E nem para o estudo. E nem para o trabalho da sopa. E nem para a distribuição. E nem para o ESD. E nem para o quer que seja. Não pode ser. Porque se um dia a gente tiver que ser cobrado, é porque a gente faltou com a nossa responsabilidade. Diante do compromisso que nós pedimos na nossa reencarnação. Porque sabe como termina o conto de Humberto de Campos? Ele vai trabalhar. E o conselho dado pelo benfeitor é, não, você precisa de servir, você precisa de aprender a amar, perdoa os seus inimigos, perdoa os seus companheiros. E aí o conto termina e nunca mais foi visto na casa espírita. Humberto de Campos está falando sobre a nossa condição, que ali no livro Mensageiros fica explícita, que a possibilidade da gente falhar se não prestar atenção a esses pequenos elementos. Porque a possibilidade da instrução, ser convidado para mais um estudo, gente, é uma bênção maravilhosa. É uma oportunidade, os espíritos falam para nós. O trabalho encarnado tem bônus hora dobrado. Porque os desafios da porta larga ou da tela pequena, que a gente fala que não tem tempo de ir para reunião, mas a gente perde quantas horas no celular? E era só administrar um pouco mais um impulso e o controle, tá vendo, Hamilton? Por isso que eu não respondo mensagem. Espírito superior. Tá com o celular na mão. Então, a gente fala assim, não, eu não tenho tempo para mais um estudo, eu não tenho tempo para mais uma tarefa na casa espírita, porque evangelização infantil não é o meu forte. E na realidade tudo isso é a possibilidade de nós estarmos amorosamente nos reintegrando com um ser mais integral, porque encontra mais paz na sua consciência pelo cumprimento de um dever. Então, Vitor e Ruth, a gente trabalhou juntos por um ano ou mais, nas reuniões mediúnicas. Eu sou dirigente da casa, minha mãe é dirigente do grupo. E, gente, tinha muito trabalho. A gente chega 3 horas da tarde, médium, eu falo, tem que chegar para uma reunião específica que a gente tem, entre 3 e 4 horas da tarde, para começar às 6. E você tem que desligar o seu celular e ficar ou fazendo meditação com música clássica ou lendo uma obra espírita de qualidade. Porque se você não tiver harmonizado, você não vai entrar na reunião. E você não vai ficar chateado se você não puder entrar. Porque nós estamos para servir em benefício dos sofredores. E se nós não estivermos nos preparados para ofertar o melhor que podemos em nossas vibrações, eu não estou dizendo que toda reunião tem que ser dessa forma. Essa reunião específica é a orientação de André Luiz. Que seja dessa forma. Mas a gente precisa de, ao mínimo, 10 minutos diante de uma vida onde a gente olha a tela do celular 459 vezes por minuto. E a gente recebe, aqui o pessoal não buzina, mas 85 buzinadas. E 5 crianças chorando. Vocês já andaram na Índia? Já viram o vídeo do trânsito na Índia?
A nossa vida é assim. É tanta informação através de telas, de tudo que a gente tem recebido. E tirando os espíritos superiores. Você acha que você vai chegar 10 minutos antes da reunião mediúnica e se harmonizar? Para oferecer o seu melhor a quem se encontra, quem sabe, há anos ou séculos, esperando uma oportunidade de afinidade com um médium para trazer determinada comunicação, e a gente não reduziu a nossa mente, porque a nossa prioridade, eu não estou dizendo que nós não temos que ter outras prioridades, mas se você tem um compromisso com a mediunidade, e você sabe se você tem, por que nós vamos esperar mais outra vez estarmos diante da derrocada espiritual que eu posso alcançar antes de vocês, todos? Não falo com superioridade moral, eu falo como uma preocupação, porque diante das experiências mais profundas da dor, em acolher a dor, eu recebi na mediunidade essas experiências. Então, diante da dor alheia, a gente precisa se preparar. Ah, mas e o estudo? Não pode ser uma cobrança. Porque tem uma passagem em André Luiz que vai dizer que chega um espírito de um médium, e eles estão, se eu não me engano, 8 médiuns. Ele fala assim, 2 não tem 7, não, 9 médiuns. Posso estar enganado no número. Ele fala, 2 não estão nem com a cabeça na reunião mediúnica. Não era melhor que talvez nem tivesse lá mesmo. 2 não tem condição nem de receber. Ele falou, o resto não tinha conteúdo científico para receber a mensagem de um mentor espiritual médico. E aquele espírito queria passar uma mensagem para que o grupo se afinizasse com a tarefa de assistência espiritual aos enfermos. Então o benfeitor fala assim, olha, vou ter que escolher aquela médium, ela está imbuída de boa vontade. E o que é aquela boa vontade que ela está? O que gerou afinidade com o mentor. Falou, mas ela não tem recurso anímico, nem dessa encarnação, nem de outra encarnação, para decifrar o conteúdo da mensagem. Aí o mentor vai lá e passa a mensagem, só que a mensagem é meio genérica. É eu falando de psicologia, é genérico. Vocês olham e dão risada, falam, não porque tem piedade de mim, misericórdia. Estão frequentando a reunião mediúnica de maneira adequada. Então vocês, assim, não tem o vocabulário, não tem a condição de trazer a mensagem. O médium está ali, não tem condições. E o espírito traz a mensagem, e aí se identifica ao final. Aí todo mundo fala, não deve ser. Aí André Luiz escreve assim, a tábua de salvação dos que não queriam trabalhar. Então, ele fala assim, não, mas se fosse um médico, teria usado termos completamente diferentes. Tá que nem uma amiga nossa, médium, que o espírito mostra o coração, ele fala, esse é o coração, não, músculo cardíaco. Aí mostra não sei o que, e ele vai corrigindo, era um médico, né? E ele vai trazendo as correções. E fala, não, ele teria usado outra linguagem, não essa específica. E o grupo não adentra a tarefa, porque o médium, não que tenha que ser uma enciclopédia ambulante e alguém dedicado 24 horas por dia ao estudo. Mas nós deveríamos, pelo menos, estar preocupados em adquirir o conhecimento que é transmitido dentro dos grupos de estudo da mediunidade, como uma oportunidade. Ah, mas eu acho superficial, estuda mais e dá sua colaboração. E recursos filosóficos, é importante que minimamente a gente não precisa ser filósofo, mas se a gente tem a possibilidade de acessar, se eu puder acessar um pouco da psicologia, um pouco da cultura humana e da ciência, eu estou trabalhando a favor dos benfeitores que queiram se comunicar por mim. E eu estarei me colocando na posição de um instrumento mais adequado. Então ninguém está pedindo para se tornar tão culto quanto o Divaldo, que é impressionante a cultura do Divaldo. Não é isso. Mas esforços para que a gente possa enxergar nessas possibilidades, não um peso de um convite, mas a oportunidade de eu me tornar um instrumento efetivo. Porque senão,
Eu nem preciso de fascinação. Eu já caí na minha própria desesperança em servir com amor. Eu não preciso de tantos obsessores. A minha auto-obsessão se torna, às vezes, tão proeminente que está um pouco mais fácil. Então, o dever do médium é tranquilo, gente. Mas eu posso dar a notícia boa? Os trabalhadores da última hora. Significa que... Lembra quando o escravo Rufus, no livro Ave Cristo, houve sua família inteira que seria vendida para mercadores? E a sua família inteira ia para os piores mercadores, porque ele não abjurou Cristo. Eurípides Barçanufo, Rufus. Gente, Eurípides Barçanufo, Chico dizia que é o espírito, um dos espíritos mais puros a encarnar no espiritismo. Se tivesse que fazer uma comparação assim, 1000 anos à frente de Bezerra de Menezes. Comparação boba, né? Não existe isso. Trabalham juntos. Não existe concorrência. E nem corrida. E nem quem chega primeiro na largada. Porque quem está na frente volta toda hora para buscar alguém. Então, não precisa de fazer isso. A polícia não está esperando nenhum de nós ali fora para prender, porque a gente está falando de mediunidade. E nenhum de nós vai ser comido por leão, nem queimado em fogueira, está tudo bem. Mas, se você cumprir o seu dever, se eu cumprir o meu dever, se a gente conseguir, não é ser um grande cérebro pensador, não, se a gente conseguir amar esses sofredores, quando no trabalho do diálogo, quando no trabalho mediúnico, o pagamento é o mesmo que do Rufus. É o mesmo que de Lívia Lentulus. É o mesmo que do Dr. Bezerra de Menezes. E eu vou contar uma história para vocês. Minha avó, há 2 anos atrás, desencarnou. E um mês, uns 45 dias antes, apareceu um espírito muito querido. Eu estava na academia, então é mentira. Mistificação. E eu estava andando na esteira e o espírito apareceu e eu, sempre feliz com a presença dele, e ele falou: olha, a gente vai te levar em um lugar. Talvez por dupla vista, não sei qual foi o recurso mediúnico utilizado, o anímico. Eu fui até o hospital, o quarto da minha avó. E eu olhei e eu vi 6 espíritos ao entorno dela. Minha avó já estava na UTI. E ela falou: olha, nós vamos começar o desligamento da sua avó. E eu olhei uma tia e falei: nossa, quem é você? Ela falou: eu sou sua tia tal, ela morreu na década de 60. Os outros, alguns eu conhecia. E eu voltei. Aí eu pergunto para o benfeitor: eu posso falar para minha mãe? Ele falou: não. Aí eu falei: preciso contar para alguém. Porque eu conto para alguém, porque depois que o leão está morto, né, ninguém. Aí você fala: não, eu sabia que... Então, eu gosto de registrar. Aí eu liguei para a Júlia e falei: Júlia, aconteceu isso, eu encontrei tal espírito, tal. Perguntei, ela falou que era minha tia tal, papapá, foi falando. Tava não sei quem, eles falaram que ia começar o desligamento da minha avó. E aí, eu falei: eu tô te contando só porque eu gosto de falar para alguém que, fora, né, Cheguei para minha mãe e falei: ah, mãe, eu fui até o hospital, né, muito seguindo a orientação do benfeitor. Falei: vou contar pela metade. Eu falei: eu fui até o hospital da avó e tinha uma pessoa, fulano estava falando: nossa, sua avó era tão ligada com ela. Eu falei: ah, que legal, então ela está muito bem, né, ela está com muitos espíritos que ela conviveu muito bem. O benfeitor, antes de ir embora, ele falou: pode ficar tranquilo, o Dr. Bezerra de Menezes estará no processo de desencarne da sua avó. Eu falei assim: meu pai amado, minha avó, se eu chegasse aqui, falasse a maior barbaridade, vocês perguntassem para minha avó: o que ele falou está certo? Eu falei: é claro que ele está certo.
Mas a maior, se eu fizesse a maior injustiça do planeta, falasse quem está certo, é meu neto que está certo. Minha avó não tinha senso crítico quando tratava de me defender. Nenhum. É o espírito familiar. Qual que é a diferença do espírito familiar? Ele olha e fala, tadinho, não, meu netinho. O que é um espírito? O que um mentor olha? Eu falo, não. Se você quiser, daqui pra frente você vai sozinho. Minha avó fala, não, meu filho, você vai cair, mas vai machucar. Mas eu tenho metiolate, sabe? O espírito... É o quê? Novo metiolate. Não, metiolate não amava, porque eu trem pardê quando eu era criança. Então, você dá uma soprada, o espírito desdobra e volta. Então, a gente... Então, eu falei, gente, tá alguma coisa errada. Aí minha avó desencarnou. E eu fiquei muito tranquilo. Aí eu saí para caminhar na praia com o professor Severino Celestino, estava aqui em João Pessoa. E aí eu, chutando as conchinhas lá. Aí eu falei, professor, queria perguntar uma coisa para o senhor. Eu falei, você acha que um espírito como Jerônimo mentiria para mim? Ele falou, imagina, meu filho, nunca. Por que um espírito desse vai mentir? O que aconteceu? Eu falei, olha, aconteceu isso, contei para ele. Mas ele falou que a minha avó teria Dr. Bezerra de Menezes o tempo todo. E ele ainda falou, não vou estar eu, porque ela nunca viu, ela nunca viu minha foto, não sabe quem eu sou, mas ela sabe quem é Dr. Bezerra. Ele falou, me conta a história da sua avó. Eu falei, minha avó, gente, foi bom, não é que não frequentava, ficou órfã muito cedo, foi criada por umas 10 famílias diferentes. Então, assim, chegava na judia, mas chegava numa família, a família tinha tal religião, ela ia para aquela religião. Então, minha avó nunca seguiu religião nenhuma. Mas se você convidasse ela para ir em qualquer lugar, ela entrava. Falei, minha avó casou com 22 anos, com o meu avô, porque a prima dela ficou... A irmã dela e o irmão morreram, e eles deixaram 6 filhos. Então minha avó casou com o meu avô para adotar aquelas 6 crianças. Aí ele falou, pode parar, Álvaro. Ele falou, acabou. Ele falou, não me importa se você vai me falar se ela é espiritualizada, se ela não é, ela te defendia quando você brigava na rua, se ela não deixava sua mãe te bater, não importa. Minha mãe me bateu duas vezes. Não, uma vez na vida. Só uma. O resto foi tentativa de homicídio. E minha avó me defendia. Então, ele falou, não importa, Álvaro. Olha o que você está me dizendo. Ele falou, ela teve mais filhos? Eu falei, teve mais 3 filhas. Eu falei, todo mundo conseguiu uma educação moral razoável e está bem. Ele falou, Álvaro, já tem mérito para muitos doutores Bezerra se aproximarem dela durante o desencarne. Então a gente fica dentro daquela perspectiva de que, nossa, de novo, em vez da gente olhar para a oportunidade, que bom. Eu poderia estar vivendo a experiência daquele espírito suicida, quem sabe passando mais algum tempinho, não estou querendo colocar medo, porque o Espiritismo liberta do medo. Mas passando por outras encarnações dolorosas, outros processos, quando a gente tem a oportunidade de oferecer esse amor. E quem disse foi Jesus. Se você conseguir cumprir isso, o teu pagamento vai ser igual. E se não for, não me chame, chama Jesus. E fala, cadê o meu pagamento igual? Então tá lá, quando desencarna, Fred Figner, irmão Jacó, que ele recebe Dr. Bezerra, o acompanhando, ele tem a possibilidade de encontrar Bittencourt Sampaio, e eu sempre gosto de colocar essa perspectiva, porque para ele não fez muito. Então ele sentia assim aquela atração para o umbral, é alguém contando a sua história. Você fala, Chico, você fez muita coisa? Eu fui só um cisco, cumpri o meu dever. Agora, quando a gente olha a vida do Chico,
ele foi grandioso. Então, Fred Figner, quando está contando, ele conta da sua perspectiva. E ele está falando, olha, eu queria descer para um umbral, mas no fundo ele cumpriu o seu dever como judeu, como espírita, para que ele pudesse trazer essa luz, e ali fica explícito. Se você cumprir a sua parte, está tudo bem. Teremos o mesmo pagamento que os mártires do cristianismo primitivo. Já pensou, gente? É que a gente não coloca isso na perspectiva que a gente pode viver, né? Talvez fosse melhor a gente ser surpreendido, né? Todo mundo, como o Dr. Bezerra, né? Chega e encontra toda aquela multidão. É por aí. Bom, mas vamos lá. Outro importante trabalhador da reunião mediúnica. Médium de sustentação. Extremamente importante. Então eu me lembro que eu cheguei na casa espírita pela obsessão e era terrível. Era muito terrível. Mas terrível de verdade. E eu fui ali me envolvendo com tudo que a casa espírita oferecia. Todos os trabalhos, todos os estudos, eu estava sempre presente. Eu queria sair daquilo que me doía tanto. E me doía muito. E eu via os espíritos me perseguindo dezenas e dezenas e dezenas. Eu falava, eu vou te matar, eu vou fazer. Eu estava cansado. E eu fui recebido no ATE, igual que vocês têm. Lá a gente chama de AE. E, gente, passei na conversa fraterna, fui para a evangelioterapia. Eu não era cristão, sou judeu, não era cristão. Então, quando falava de Jesus, para mim não tinha sentido. Eu não concordava com a maneira que as pessoas explicavam o judaísmo vivido por Jesus. Porque perdão aos espíritos, a gente estuda pouco, não tem profundidade. Então, para nós, eu como chego judeu, muitas colocações se tornam ofensivas. E eu falava para o meu amigo que me convidou para a casa espírita, falava, João Aurélio, eu não concordo com isso. Eu falava, Álvaro, fica tranquilo. A mãe dele era presidente da casa. Falava assim, fica tranquilo. São só 8, 9 meses que você vai passar aí. Finge que não está ouvindo. E você vai pro ESD depois. Aí eu tinha que fazer evangelho no lar. Ele falava assim, eu sei que você não vai fazer. Eu falei, claro que eu não vou fazer. Ele falou, então eu vou na sua casa, a gente estuda o livro dos Espíritos. E aí então ele ia comigo, o evangelho era o estudo do livro dos Espíritos. Colocava água, fazia uma prece e o Elahá por detrás, né? Falando para ele, não fala de Jesus para ele. Não fala de Jesus. Senão ele vai correr do Santo Espírito. E aí eu fui seguindo, aí fui pro ESD. Não, fui pro EP. Fiz o EP, achei fantástico. Nossa, já era sobre as emoções. Tem EP aqui? Não. Depois a gente ia pro ESD lá. EP é o estudo das emoções. Aí me chamaram pro ESD. Tomo 1. Eu tomei para mim que eu tinha que ler um livro por semana. E eu comecei a ler um livro por semana. Eu falei, o que eu vou ler? A obra toda de Humberto de Campos. Li tudo. Falei, agora vou ler a obra toda de Amélia Rodrigues. E eu pegava a obra e ia indo por um. Toda a obra, e assim por diante. Eu tinha que ler um livro por semana. Não importa até que horas eu tivesse que ficar acordado. Eu coloquei isso para mim. E ficava naquele estudo e naquilo. E eu falei, gente, já me convidam para trabalhar. Só 5 anos. Eu falei, e eu queria muito trabalhar. E eu cheguei para Dona Minervina e falei, Dona Minervina, por favor, me deixa fazer qualquer coisa. Foi qualquer coisa. Me pede para abrir a porta. Não, abrir a porta precisa disso. Tá bom. Deixa eu segurar o extintor ali na palestra. Eu queria muito trabalhar, isso é muito importante, gente. A gente não pode deixar a pessoa ter que esperar. Fala assim, tá bom, meu filho, segura o extintor. Se ele quiser ficar, eu ia ficar assim, ó, sorrindo. Porque eu queria ser parte daquilo. Porque aquilo socorreu a minha dor. E para mim, o auge, assim, era minha meta de vida, participar do ATE. Era tudo que eu queria. Aqui é a ATE, não é isso? ATE. Eu queria participar disso e
Gente, depois de um inverno longo, não, 5, me chamaram. Falaram, seu nome saiu na mediúnica. Você vai poder fazer o curso de trabalhador. E eu falei, gente, eu achei que era uma reunião de materialização com Clarencio. Porque eu achei que eu ouvi algo fantástico. Curso de passe, eu falei, nossa, eu vou sair voando, né? Gente, eu criei todas as expectativas. E aí eu fiz todos os cursos, participei de tudo que tinha que participar e fui pacientemente. Sentei no primeiro, você tinha que chegar lá pelo menos 20 minutos antes para ficar na vibração. Aí entrava, ficava numa sala e todo mundo assim. E eu me sentia culpado porque eu não tinha feito o curso da mediunidade. Então, eu tinha muita amizade com o Haroldo, tenho muita amizade com o Haroldo, e a gente viajava junto muitas vezes para conversar, e eu falava assim para ele, eu tô vendo um negócio, mas eu não posso te contar porque eu não fiz o curso da mediunidade ainda. Juro! E ele falava, o que é, Álvaro? Eu falei, não, tô vendo isso. Não, comigo você pode contar tudo. Então ele me pegou e falou assim, não, conta tudo que você estiver vendo. E eu vou te orientar, a gente vai conversando. O que você estiver ouvindo, sentindo, chegar alguém, quiser, me fala, Álvaro. Eu falei, tá bom. E chegou um espírito, eu não podia falar para ninguém que eu estava vendo o espírito, né? Porque eu não fiz o curso. Aí o espírito chega assim, vem bem na minha frente e fala, eu sou médico no plano espiritual. Hoje eu sei quem ele é, mas na época eu não sabia. Falou, eu vou trabalhar com você nessa tarefa. Falei, eu vou te dar algumas recomendações. A primeira, venha com o mesmo entusiasmo dessa primeira vez, por todos os dias. Eu não lembro os outros. Nenhum eu lembro, nenhum outro. Mas esse eu nunca esqueci. Porque foi um conselho que eu me preparei, criei expectativa. Então você fala, eu quero participar do ATE, depois eu quero ir para o grupo mediúnico. Aí você fala, Vitor, você vai para o grupo mediúnico. Nossa, era felicidade. Podia desencarnar, eu ia para qualquer lugar maravilhoso. Porque eu estava tão feliz com o convite do trabalho. O que eu vou fazer? Sustentação. Nossa, que legal, eu vou ouvir as comunicações e vou vibrar e vou poder emanar amor e vai ser a coisa mais linda. 2 meses depois, o sustentador lá, pô, mas não vou fazer nada? O primeiro conselho do Espírito para mim foi, venha com entusiasmo por todas as vezes dessa primeira. Porque se você perder o entusiasmo de servir, com sinceridade e felicidade, talvez a gente se perca na tarefa. Então foi um espírito assim, hoje eu sei quem é, muito amigo da Ruth, do Vitor, nosso querido amigo espiritual, mas foi um conselho tão importante na minha vida, que eu procuro trazer isso, porque diante do grupo mediúnico, por vezes eu vejo que quem está na sustentação, não todos, gente, pelo amor de Deus. Lembra do vovô Vitorino que eu contei, da história do Peixotinho que não abriu os olhos? Estava lá na sustentação. Mas a gente começa a falar, pô, eu podia dialogar com esse espírito. Essa dor eu conheço. E a gente começa a interferir mentalmente. Para o espírito, o pensamento é fala. Ele está ouvindo. E aí você começa, o dialogador quer construir uma ideia que, segundo a perspectiva e a intuição dele, deve ser por aquele caminho. E a gente começa a atrapalhar o espírito de entender. É tipo, como se eu estivesse falando aqui, e o Hamilton toda hora, ele fala assim, mas... Álvaro, não sei o quê. 5 minutos. Tem 5 minutos só? Obsessor. Esse é o exemplo da fascinação, gente. Você tá lá e ele 5 minutos. 10 minutos. Você já... Nossa, já começa a dar, né? Falando, não vou conseguir terminar a ideia. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente recebe esse convite.
E um dia eu estava na reunião mediúnica e eu estava recebendo um espírito, mas tão sofredor, mas tão sofredor, mas tão sofredor. E, como eu disse, eu sou inconsciente. Às vezes eu desdobro e eu fico assistindo a reunião. E às vezes eu volto com alguma lembrança, às vezes não. E eu estava assistindo a reunião, de fora. E eu olhando para o corpo do médium de sustentação. Sabe o X-Men, Hamilton? O Vitor sabe. Vocês não vão saber, gente. Nem sei daqui, da onde que é o X-Men. É da Marvel. Super-heróis. Tinha um personagem lá, um herói, que ele vai para a escola do professor Xavier e ele fica todo iluminado. E eu olhava de fora para o corpo daquele médium de sustentação e até o átomo, acho que o último elétron do corpo dele era luz, do plano espiritual, era tudo luz. E aquilo vinha na minha direção como médium e o espírito que estava assim, acho que se pudesse derrubava o centro espírita, com todo mundo dentro, ele se acalma com aquela... E ali eu entendi que era um sustentador piedoso. E a gente tem uma outra amiga, que eu chamo ela de sustentadora inquieta. Colocam formiga na cadeira. E ela é uma... Nossa, gente, é uma trabalhadora maravilhosa. Mas que vem de uma transformação grande. Não que ela era ruim, mas é que ela se tornou muito melhor. E ela, quando eu estava no diálogo, aí ela dava uns pitacozinhos. Mental nem preciso dizer. Mas ela dava uns pitacozinhos. Assim, falava. E aí eu falava para minha mãe, não, mãe, deixa que com ela eu converso. Eu gosto muito dela, a gente se entende. E aí eu conversava, pouco, umas 50 vezes. E aí eu falei, preciso de outra estratégia, meus argumentos estão fracos. Fiz uma prece, aí um benfeitor falou assim, fala para ela, ele não apareceu, ele sempre estava lá, a minha sintonia que não permitiu ver, eu precisei da prece. E ele disse, fala para ela que ela está na condição de sustentação porque ela tem o ímpeto da justiça na vida dela. Então, quando ela vê uma situação, ela quer agir imediatamente. Quando ela vê um diálogo, ela quer intervir imediatamente naquilo. E ela está diante dessa psicoterapia espiritual, do trabalho mediúnico, treinando-se para calar diante das situações da vida. Então, ela olha o sofrimento alheio, sabe que tem alguém no socorro, e ela cala e faz a prece. Ela olha a discussão no sábado e ela se cala e faz uma prece. Então o sustentador tem essa importante tarefa e lição diante de levar o entusiasmo por todas as vezes. Porque você não está trabalhando menos. Você está trabalhando de maneira efetiva e de fundamental importância, segundo a perspectiva da qual os espíritos te colocaram para levar uma preciosa tarefa. E quem sabe, diz Hermínio de Miranda, que você como sustentador não tenha entrado como dialogador, porque você está naquela condição para desenvolver a mediunidade, como é comum. A pessoa senta e dali a um tempo está dando comunicação. E começa a abrir a evidência e assim por diante. Então, isso tudo que pode não acontecer, o desabrochar da mediunidade, mas que pode acontecer. Mas que a psicoterapia espiritual, tá certo o termo? Pode estar certo? Razoável? Não tá. Tá certinho, eles falaram, viu, gente? A da tarefa mediúnica vai nos levar à compreensão. Eles não sabem nada disso, gente. Não é? Terapia espiritual. Então, é uma importante tarefa, que não importa em qual momento você esteja. No momento do preparo para o trabalho, no momento do convite, aonde resta por todas as reuniões mediúnicas você chegar com a confiança da experiência que você adquiriu.
mas com entusiasmo da primeira reunião que você vai assistir. E a gente tem a curiosidade de saber. E que bom que Kardec foi curioso, porque não tinha doutrina espírita. Então, eu procuro olhar para a curiosidade dos fenômenos como algo natural, onde nós não devemos priorizá-los, mas entender que a gente quer saber como funciona o plano espiritual. Ou ninguém leu a obra Nosso Lar. Não tenho curiosidade de saber. Não, eu tenho curiosidade de saber dos fenômenos. Eu sou inconsciente, eu fico que nem uma criança depois perguntando. Como que foi? Mas e depois? E como que foi o diálogo? Eu quero saber. Fico ou não fico? Fico. Porque eu quero saber. Curiosidade investigativa não é condenável. Curiosidade vã, essa é complicada. Eu quero saber por motivos torpes. Eu quero saber porque eu quero entender o fenômeno. E eu pergunto, e eu quero estudar, eu quero falar, mas por que o espírito nesse médium age desse jeito e no outro age, e numa manifestação mediúnica de materialização X, ou na mesa girante, eu quero saber, eu gosto de perguntar, eu gosto de ver, eu quero saber, eu quero entender, eu quero pesquisar, e está tudo bem, porque Charles Richer quis, a Aksakov quis, Gabriel Delany quis, a Camille Flammarion quis, Cesare Lombroso quis, Marie Curie quis, Pierre Curie quis, todos os... Quem? Ernesto Bozzano quis. Gente, tá tudo bem. Eurípides Barçanufo é um exemplo de um médium, gente. Que espírito, gente. Vocês conhecem a história dele? Faz assim, ó, assim. Eu vou contar a história de Eurípides. Eurípides nasceu na cidade de Sacramento, uma família, como sempre, muito pobre naqueles dias, interiorzinho de Minas Gerais, até hoje interior. Você não almoçar, você não jantar no único restaurante que fica aberto até as 10, você passa fome. Até hoje é interior, imagina na época. E ele, um espírito muito nobre, um exemplo de médium, e que serve para nós como alguém que pode trazer ensinamentos pela dedicação de sua vida para se tornar um médium, vamos assim dizer, extraordinário do ponto da servidão. Ele alcança uma luz e o primeiro contato assim que ele tem na sua memória da caridade é quando ele vê as crianças indo comprar doce na venda e ele fala, como que vocês compram? Aí eles falam, a gente dá a moeda, mas como que faz? Mas você tem que fazer de barro. E ele começou a fazer moedinha de barro. Ele chega lá na venda, coloca as moedinhas e o senhor vê que ele era uma criança 5, 6 anos de idade, muito inocente, ele pega aquelas moedas e dá um doce para ele. Só que seu pai passa a trabalhar na venda e ele, então, vê que para ganhar aquelas moedas, na realidade, naquele ato de caridade do dono da venda, que deu o doce para ele, ele tinha que trabalhar, ele passa a olhar os cavalos, as mulas, os bichinhos que ficavam ali, dos viajantes que ficavam ali. E ele ganhava as moedinhas, foi guardando essas moedinhas. Ele pegava essas moedinhas, depois que ele juntava um tantinho delas, levava para sua mãe. Falava, isso é para ajudar nas despesas de casa. Então, um espírito que... uma elevação impressionante. Ele é autodidata, com 12 anos terminou toda a escola como autodidata. Então ele decide que ele passa a lecionar, estudar, auxiliar os alunos que tinham dificuldade. Estudava ali no Liceu Sacramentano. Ele queria fazer medicina. Presta a prova com 17, 18 anos, não sei a idade exata. E quando ele presta a prova, ele passa na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A sua mãe ficou muito doente. E quando ela fica muito doente, ele decide que não iria para o Rio de Janeiro para cuidar da sua mãe. Então, Eurípides nunca mais fala sobre a Faculdade de Medicina. Ele torna-se médico prático, homeopata, ele fazia inclusive cirurgias e ele se torna o presidente da Associação São Vicente de Paulo. Não sei se esse é o nome, associação? Acho que... Associação? Eu não lembro o nome na Igreja Católica.
E ele se torna um professor, passa a lecionar, se torna diretor do Liceu Sacramentano, passa a se tornar a cidade de Sacramento uma das cidades referência no estudo em todo o Brasil, porque ele era altamente capacitado. E ele tinha um primo, que é seu tio, mas como a idade era muito próxima, tio Senhor Mariano. Tio Senhor Mariano era um médium de altíssima qualidade que foi morar em Uberaba. Ele foi trabalhar com um espanhol que trouxe o espiritismo da Espanha e que é o responsável, ele, Frederico Peiró, dá origem à cidade de Peirópolis, ao lado de Uberaba. É responsável por implantar o espiritismo ali no Triângulo Mineiro. Ele foi trabalhar e ele tinha entre tantas mediunidades, a psicometria dele era tão assim expansiva e sensível, que ele ia andando nos lugares, ele falava, pode cavar aqui. Aqui tem calcário. Pode cavar aqui. E ele ia achando os minérios. Essa era, vamos dizer assim, parte do trabalho dele. E ele tem contato com Frederico Peiró, começa a explicar o espiritismo, se torna espírita. Ele volta para Sacramento e Eurípides Barçanufo, você é envolvido com essas coisas do demônio, não tem como. E ele não consegue conceber aquela pessoa tão boa, tão nobre, na condição de quem estava envolvido com o espiritismo. E várias discussões, e nunca chegando a conclusão nenhuma. Um dia, o tio Senhor Mariano vai dormir na casa do professor Eurípides, então tinha uma cama e eles ficam conversando. Aparece o Dr. Bezerra de Menezes para o tio Senhor Mariano, e o Dr. Bezerra fala, você não tem condições intelectuais de discutir com ele. Entregue o livro. E ele entrega o livro depois da morte de Leon Denis. Não vai fazer mal eu ler? Vou ler. Que nem eu pensei, não vai fazer mal eu ler o livro dos médiuns. Estou aqui. Aí ele começa a ler e ele não dorme a noite toda. Ele vai a madrugada toda, termina o livro. E ele está em choque ao final do livro. Eu não acredito. Isso aqui é um monumento. E ele fica assim, fala, não, mas será que é verdade? Eu preciso de uma comprovação. Aí o tio Senhor vai embora e ele fala, quer saber? Eu vou lá na fazenda Santa Maria. Está lá o centro espírita que foi fundado pelo tio Senhor Mariano e mais outros tantos. Eu vou até a fazenda Santa Maria, que é na cidade de Sacramento. Ele chama um amigo, não fala para ninguém. Pega o burro e ele não fala. E no caminho ele vai pensando, se isso daí for verdade, lá vai ter o médium que chama, o amigo, né? Ele pensou médium, o senhorzinho que chama Aristides. Aristides trabalhava no Cabo da Enxada, analfabeto, naturalmente. Falou, eu tô pedindo que se for verdade, João Evangelista vai incorporar no médium Aristides e vai me explicar o Sermão do Monte. Sem chance, né? Quase sem chance. Tem até um porquinho aqui na risada. Aí ele pega, o dirigente espiritual fala para o tio Senhor, não começa não, tá vindo 2 pessoas, pode deixar 2 lugares. Quando de repente chega Eurípides e esse amigo. O tio Senhor fala, ele estava só esperando vocês. E ele já achou estranho, porque tinha 2 lugares, ele se senta. Ele tinha consultado o padre e ele falou, eu queria entender o Sermão do Monte. E o padre falou, olha, eu vou te dar uma Bíblia, porque você não era permitido ter em casa naqueles dias. Você pode ter a Bíblia, você pode ler, mas você precisa entender que os mistérios de Deus a gente não entende. E ele queria entender esse Sermão do Monte. De repente o médium Aristides levanta e começa a explicar o Sermão do Monte. Quando termina a comunicação ele fala, João Evangelista. Eurípides Barçanufo foi discípulo de João Evangelista. Lá atrás. Então Eurípides Barçanufo foi arrebatado pelo Espiritismo. Só que ele era presidente da Associação São Vicente de Paulo. Diretor do Colégio
Liceu Sacramentano. Ele vai para casa e começa a se envolver com aquilo, com o espiritismo, e ele fala, eu vou dizer a todos que eu sou espírita. E ele começa a dizer a todos. Primeira coisa, ele é expulso da congregação, não é associação, congregação de São Vicente de Paulo. E ele é expulso da congregação. Os alunos começam a sair do colégio, do Liceu Sacramentano, porque ele estava envolvido com o mesmo que seu primo. Aí ele está no quarto dele, ele vê um espírito, ele fala, não é possível. Maria de Nazaré? Ele fica inconsciente e ele recebe uma psicografia. Retire a tabuleta que se encontra escrito Liceu Sacramentano, onde guardam os resquícios do orgulho humano, e escreva sobre ela Colégio Allan Kardec. Institua o curso de astronomia e dê aula do Evangelho de meu filho a todas as quartas-feiras. Maria, serva de Deus. Quando ele volta do transe, ele olha para aquilo. Está achando pouco, Maria? Leia o livro Eurípedes Barçanufo, o Médium de Jesus. Ele recebeu psicografias de Maria, de Jesus, do anjo Gabriel, do apóstolo Mateus, de João Evangelista, São Vicente de Paulo. Ele recebe, da codificação é só uns 90% desses espíritos. Se torna um dos médiuns, funda o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento. Está até hoje lá, a gente vai todo ano visitar o Colégio Allan Kardec. Gente, façam uma excursão do JEP ao Colégio Allan Kardec. Façam excursões para aquele lugar, se vocês puderem. Porque vocês vão mergulhar naquilo que é uma das pedras fundamentais do Espiritismo no Brasil. Diríamos que tem 3. Eurípedes Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e Chico Xavier. O Espiritismo está sob o pedestal, sob a base sólida do amor desses espíritos. O professor Eurípedes Barçanufo, ele mandava mais remédios por dia do que a cidade de Sacramento, totalmente gratuito. O professor Eurípedes Barçanufo estava dando aula para os seus alunos e de repente ele parava, adormecia, todos os alunos entravam em prece e ele voltava e falava, acabei de fazer um parto lá em Araxá, 70 quilômetros. As pessoas, uma das histórias, são inúmeras, quando ele fazia evangelho no lar, a voz dele ecoava por toda a cidade, por voz direta, em todas as casas. Gente, sem microfone, por voz direta. Ele, por vezes, a pessoa chegava de mula para eu de cavalo, falava, minha esposa está tendo um parto. Aí os alunos falavam, ele acabou de fazer um parto em Araxá. Quando ele voltava, falava, Eurípedes acabou de sair daqui, ele acabou de fazer o parto. Bicorporiedade a todo instante. Ele se dedica ao trabalho mediúnico. Olha quem é esse médium. Que horas que é o nosso intervalo? 5 minutos para o intervalo. Então, só para saber uma das histórias dele, que serve para nós, espíritas, médiuns, trabalhadores da seara espírita. Chega um dia, ele adormece, recebeu todos esses espíritos, recebia com constância, ele se vê sendo levado por 2 espíritos para uma região espiritual da qual ele não tinha a menor ideia onde é. Ele descreve que ele chega em um campo e, sentado na beira de um rio, ele vê um homem com um magnetismo impressionante, que chorava. Quando ele vai se aproximando daquele homem, era Jesus que estava em lágrimas. Ele olha para Jesus chorando e ele diz, por que choras, mestre?
Por acaso são pelos corações endurecidos que não receberam o Evangelho, a tua palavra e o teu amor? E Jesus olha para ele, não. Eu choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho e ainda não vivem a entrega, a minha obra. Jesus chorava e chora por nós. Então eu acho que não resta, nesses próximos 2 minutos, nenhuma palavra a ser dita, senão aquilo que pode nos recordar do pranto de Jesus por todas as vezes que a gente deixa de cumprir a nossa tarefa mediúnica, com a evangelização infantil, com a nossa família, com o nosso chefe, como dialogador, como sustentador, como médium, como o que quer que seja. Porque se a gente quiser ter a sintonia com esses espíritos, é só viver a vida que Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Peixotinho, Dr. Bezerra entregaram em vida. E ninguém está falando, faz tudo de uma vez. Só está sendo dito, vai cumprindo, conforme você estabeleceu o compromisso na sua vida, com a sua reunião, com o amor àquele dirigente, com o seu núcleo familiar. E assim, pequenos esforços, dizem os espíritos. Só isso vai ser suficiente para quando, quem sabe, vocês chegarem lá na frente e falar, ih, o Álvaro ficou para trás. Vocês poderem voltar e me trazer o reconforto de um dever cumprido, porque é um desafio a todos nós. E diante dessa perspectiva, cabe a nós esse amor. Porque eu estou aqui falando como quem não vive ainda esses valores, mas como quem almeja viver e como quem leva a mediunidade como a principal tarefa da minha vida. Não a mediunidade por si só, mas a mediunidade voltada a esse amor a todos os sofredores. E por todas as vezes que nós pudermos ser instrumentos do amor, que sejamos, não porque o dirigente pediu, não porque a casa estabeleceu como regra, mas porque eu entendi qual é a minha tarefa diante do Evangelho. Quem sabe Jesus, com o despertar da nossa consciência, derrame uma lágrima a menos essa noite.